Olá, amigos. Vamos hoje para a nossa segunda aula, então, da retomada, né? Hoje, continuando um pouquinho daquela nossa revisão, falando um pouquinho hoje do mapa teórico e empírico, né? Do campo de pesquisa das geografias da comunicação. Nós estamos tomando por base aí aquele texto 2, né? Vocês já estão trabalhando para o resumo, o texto da professora Sônia Lopes, né? Geografias da Comunicação Contemporânea, um mapa teórico e empírico do campo. Bem, nessa discussão é importante nós termos, porque vai favorecer a compreensão de vocês no que estudamos, no que pesquisamos, quais são as possibilidades, portanto, de trabalhar temas geográficos aí no subcampo da área de geografias da comunicação, das geografias e mídias. Ok? Bem, no texto anterior, nós falamos sobre os 4 eixos gerais de pesquisa das geografias da comunicação. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais aprofundado, já no final dessa aula, com esse segundo texto da professora Sônia Lopes. Só lembrando que são possibilidades incríveis de estudo nessa área de pesquisa, né? Por exemplo, como o primeiro eixo, nós destacamos o papel do espaço como categoria relacionada à comunicação humana. Então, como é que o espaço geográfico, ele, de alguma forma, é essencial, não é, para estabelecer os elos de informações, de comunicação no meio social. Então, nós sabemos que as mídias, elas facilitam, assim, conectadas com os meios de comunicação, seja com o meio de comunicação de massa, e hoje, cada vez mais, com os meios, né, de uso particular dos dispositivos móveis, né, tablets, celulares, etc., que de alguma forma interferem na nossa percepção do espaço, na forma também como nós nos movimentamos no meio espacial. Então, isso é um grande eixo de pesquisa hoje dentro da temática das geografias da comunicação. Um segundo eixo que nós destacamos é sobre a organização e disseminação territorial das tecnologias de informação e comunicação. Olha, isso é importante porque o território, enquanto base em que o mercado de informações ele se apropria do espaço para veicular informação e comunicação, pressupõe que há uma estratégia de organização para a disseminação dessas informações tecnológicas que usam o espaço das tecnologias de informação dentro de uma perspectiva de territorialização dessa mesma comunicação. Então, esse é outro campo de pesquisa muito possível de se investigar na área de geografias da comunicação. Um terceiro eixo que se destaca são relativo às geografias dos sistemas de mídia nos contextos da globalização e regionalização. Então, os sistemas de mídia nós associamos sempre com os grandes trustes, né, de comunicação, sejam ligados à televisão, sejam ligados ao cinema, sejam ligados às novas mídias, que de alguma forma se organizam tentando vencer, né, as próprias fronteiras físicas, espaciais e, através do uso das mídias, das tecnologias da informação, há uma verdadeira, vamos dizer assim, organização dentro de uma escala global, regional, de favorecimento, né, desses sistemas de mídia, né, como eles conseguem operar no espaço, né. Então existe toda uma geografia desses sistemas de mídia no contexto da ordem global, no contexto da ordem regional hoje. Então é uma grande área também de pesquisa das geografias da comunicação. E um quarto eixo, né, enfim, aqui que se destaca é sobre a geopolítica, né, dos fluxos e contrafluxos de informação e comunicação mundial. Hoje, as estratégias políticas, né, de controle, de exercer o poder sobre os territórios, usam de forma imprescindível as tecnologias da informação. Então, essa geopolítica ela também é uma geopolítica dos fluxos e contrafluxos de informações, né?
Por exemplo, se na Guerra Fria era tão importante, hoje mais ainda, né? As guerras e também os sistemas de controle de empresas que são operados dentro de uma estrutura totalmente mediatizada. Muito bem. Então, passando para o próximo ponto, nós vamos destacar aqui o papel em que esse campo teórico hoje ele é importante para associar esse conjunto de pesquisas, essas possibilidades de eixos. Né? Então, a gente precisa entender qual é o campo hoje teórico, quais são as teorias, quais são os geógrafos, né? E também áreas afins que se debruçam nesses eixos temáticos. Quais são as ideias norteadoras, quais são as teorias principais, né? Pelo menos um campo teórico geral que a gente possa aqui entender e aí conseguir perceber a importância desse grande campo que avança cada vez mais, que é o campo das geografias da comunicação. Bem, gente, falar de geografias da comunicação é falar também da produção de pesquisa, né, e falar de como esses pesquisadores vêm desenvolvendo as suas diversas investigações nessa área, né? Então, a gente pode dizer que muitos diálogos e muitas vertentes de estudos vêm se estabelecendo no campo da geografia e comunicação. Eu diria que muitos, principalmente, isso aí vocês vão perceber no texto, né, que a autora Sônia Lopes ela vai destacar que muitos desses diálogos entre geografia e mídias e comunicação vem se estabelecendo, sobretudo, por uma literatura científica estabelecida de fonte anglo-saxônica, ou seja, lá na Inglaterra, né, nos países ali de língua inglesa também, norte dos Estados Unidos da América e alguns países da Europa, vem se destacando por publicarem desde o início do século XXI, não é? Várias pesquisas visando o avanço epistemológico, ou seja, teórico, tá? Dos estudos dessa área de geografia da comunicação. E, de alguma forma, traz também avanços para os estudos brasileiros e latino-americanos das geografias da comunicação, né? Então, a autora, no texto, vocês vão ver que ela se propõe uma análise bibliográfica, né? Que ela empreende para chegar a algumas conclusões em relação àqueles 4 eixos que eu destaquei aí logo de início, né? O papel do espaço e da espacialidade como categorias analíticas de pesquisa, né? E a forma de expressão e também de comunicação humana, levando em conta as geografias da comunicação, a organização e disseminação territorial das tecnologias, como nós vimos, né, de informação e de comunicação, com ênfase, a gente pode dizer, na internet, né, e sobretudo hoje nos dispositivos móveis, e no aspecto da geopolítica, como nós vimos, dos fluxos e contrafluxos de informação, né, e de comunicação no âmbito mundial, na escala mundial, global e escala também regional. E além disso, a organização e a disseminação, né, que nós vimos de como essas informações elas são tão importantes hoje para os mercados poderem se organizar, criar estratégias nos seus distintos territórios. Então, a espacialidade das comunicações, as mídias móveis, os sistemas de mídia, os fluxos e contrafluxos de informações são, nós diríamos, palavras-chave, né, desse campo variado de pesquisa dentro da grande área de investigação das geografias da comunicação. Então a gente destaca aí, dentre esses principais pesquisadores anglo-saxões, né, os geógrafos Paul Adams, né, que desenvolve, sobretudo, né, pesquisas no âmbito da geografia das tecnologias da informação, o Barney Wolff, né, na área de geografia humana, intersecionando com a questão dos sistemas de mídias. O Stefan Zimmermann trabalha um pouco também sobre a junção de geografia e cinema, assim também com o seu colega norte-americano Chris Luckenbill, né, que trabalha no âmbito da geografia cultural, associando muitas pesquisas também com geografia do filme, geografia e cinema. O Paul Adams, muito interessante, nós vamos destacar um pouquinho, né, a figura do Paul Adams. Então, todos esses autores que nós acabamos de citar, eles
tem em comum o quê? Uma preocupação da intermediação das mídias no meio geográfico, de como a geografia ela se torna importante para entender, né, essas distintas formas de investigação, dos fluxos e contrafluxos de informações relacionadas à geopolítica, né, questão também de como o território passa a assumir um papel fundamental nas empresas em função das informações de controle das informações em função dos mercados, né? E também a relação da cultura midiática, né? Seja do cinema, da radiodifusão, da televisão, assim por diante, dos streams, né? Que estão muito hoje em voga, né? Que hospedam filmes e que tem toda uma intervenção também no ambiente doméstico, né? Também é uma característica de grande transformação de dinâmica cultural que vem se acentuando nos últimos tempos. Então, as geografias da mídia ela tem essa característica essencial de unir vários pesquisadores em função do grande papel que as mídias exercem hoje no meio espacial. Então, nós podíamos dizer que geografias da mídia é um novo campo de geografia? Em certa parte, sim, porque mesmo que os geógrafos já utilizassem diversas mídias, né, como um recurso, mais como um recurso de trabalho. Por exemplo, se nós tomarmos a questão do vídeo, né, das fotografias aéreas, são o que? São artefatos, são produções midiáticas, né? Nós podemos dizer, são resultados da utilização de determinadas mídias, assim como também as projeções cartográficas, o mapa, né? Ou seja, a base cartográfica é também uma mídia utilizada pelos geógrafos. Mas antes, se esses produtos midiáticos, esses artefatos, portanto, de mídia, eram instrumentos de trabalho do geógrafo, agora as próprias mídias elas passam a exercer uma preocupação para esses mesmos estudos. Então, como se produz, como são representadas, né, as várias unidades espaciais, como os territórios são manipulados pela mídia, como a organização do espaço de alguma forma sofre hoje a influência, né, do poder midiático e de como essas ferramentas são utilizadas midiáticas, é um tema novo, nós podemos dizer. Então, geografias da mídia hoje significa essa atenção de como as mídias, elas de alguma forma hoje estão imersas no espaço-tempo da sociedade e como elas passam a exercer uma influência no meio de forma a trazer um elemento importante de análise junto com a base tempo espacial. Então, se já lá no tempo de Gutenberg, né, o inventor da imprensa, o inventor do livro impresso, o livro enquanto uma mídia, né, hoje passa a ser totalmente digitalizado pelos sistemas de informação virtual ou digital, então basta para isso, para a gente entender que a representação do mundo, né, a representação das ideias e, portanto, a representação dos espaços, né, passa por uma verdadeira transformação e efervescência. Então, as representações da mídia elas fazem parte também de concepções não só das sociedades, mas individuais, dos indivíduos, né, no mundo. Isso porque nós temos o celular na nossa mão hoje, nós temos os tablets ligados à rede internacional de comunicação, à internet. Então a mídia ela passa a ter um poder, né, de conceituar, de difundir ideias políticas, de consolidar a ordem global, hegemônica, não é? De forma que é preciso que nós, enquanto professores de geografia, tenhamos em conta a grande necessidade de compreensão, tá certo, desse poder que a mídia exerce sobre a realidade. Bem, aqui eu trago uma complementação, porque a autora no texto ela não vai chamar a atenção de alguns livros que nós vamos trazer aqui. Então, de uma maneira definitiva, é importante que a gente domine, né, a etimografia da própria palavra mídia, que é um vocábulo que vem do latim, né, que em português significa meios, tá certo? Ou seja, que de alguma forma exerce o que para a nossa língua, né, uma mesma
ideia que inclusive em inglês é pronunciado como mídia, né? E que trata da acepção dos meios de comunicação, né? Ou seja, as mídias elas são que recursos técnicos em que é possível favorecer, transmitir dados, informações. Por exemplo, a televisão é uma mídia, né? O cinema é uma mídia, o livro impresso é uma mídia, assim por diante. Então, a mídia, reproduzindo a pronúncia inglesa no Brasil, mídia, tanto faz, é pronunciado da mesma forma, é quase adaptado para o termo mídia aqui. Então, em inglês se escreve com E, né? Com E, média, mas se pronuncia mídia. E no português, a palavra passa a ser transliterada com I, com acentuado, portanto, com a mesma, mas que confere a mesma acepção de meio. Interessante que desde a origem do livro, não é, nós podemos dizer que o grande acesso de informações passa a ser favorecido na sociedade. O livro impresso, ou seja, as várias cópias, a partir da prensagem do livro, passa a ser um primeiro canal de massificação da informação. Naquele momento, se por exemplo na Renascença eram impressos 100 livros, que era uma grande quantidade para a época, já favorecia o quê? Um acesso maior, né? O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia Sagrada, né, em alemão, por Gutenberg. Então isso foi um grande momento assim que se destaca na história por favorecer o acesso maior da população àquele tipo de leitura, né? Isso é muito destacado por esse autor aí, o Henrique Gaudenmann, na coletânea de textos que ele intitula de Gutenberg à Internet. Então, quem puder ler, fica a dica aí que o autor faz essa grande travessia, né, reunido com outros autores nessa coletânea de textos desse livro. Um livro também que é importante para a gente entender um pouco sobre essa evolução das mídias, né, sua evolução histórica e social, é dos autores historiadores ingleses Asa Byrgis e Peter Burke. Ambos do campo da história social, fazem um destaque muito interessante sobre como as mídias elas vão evoluindo no tempo e espaço da sociedade. De forma que hoje nós temos os livros, né, totalmente digitalizados e oportuniza uma corrente imensa de acesso, né, dos textos que se antes eram tão difíceis de acesso, hoje se tornam muito, vamos dizer assim, banalizados pela rede. E outro livro que eu destaco aqui é da filósofa inglesa Margaret Wertheim, que ela escreveu uma obra interessante titulada Uma História do Espaço, de Dante à Internet. Então a autora vai destacar como o espaço, desde o espaço sobrenatural da Idade Média, passando pela Renascença, por uma racionalização do espaço, ele chega hoje na grande ideia de espaço virtual. Então, como é que isso aí se comunica, né, nesse grande processo histórico com a história das ideias? Então, é muito interessante. Aí fica a dica também para vocês. Então, gente, eu falava no início sobre a influência da literatura científica, da produção, né, científica dos geógrafos de língua anglo-saxônica, né? Aí eu queria destacar dois geógrafos importantes, né, que vem um trabalho, vamos dizer assim, pioneiro atualmente. O primeiro é o Chris Luckenbill, que ele é da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ele e o Paul Adams eu queria destacar, né? Então, inicialmente, o Luckenbill ele trabalha muito sobre a questão da relação do cinema, o cinema enquanto uma produção que está ligada à representação do espaço, mas também o cinema enquanto uma grande, vamos dizer assim, fórmula industrializada dessa produção que tem uma característica, né, muito ligada com os territórios de consumo, né? Então o Luckenbill também vai se debruçar a partir dessa perspectiva, assim como também
de como a crítica, né, ela estabelece uma diversidade de temas em que podem ser explorados, e aí, sobretudo, dentro da temática geográfica, através do campo do cinema, né? O cinema e espaço, cinema e geografia. Então, a mídia cinematográfica, ela é um campo fértil também de estudos de alguns geógrafos. Não só do Luke Beale, mas, por exemplo, aí do Liu Zong, né? Que é da Universidade do Estado da Califórnia, como o Stuart Aitken, que vai estudar muito sobre os trustes, né, de produção, a indústria hollywoodiana e outras indústrias cinematográficas. É uma preocupação desse autor. Especialmente o Paul Adams, eu gostaria de destacar, porque além de incrementar as pesquisas nesse setor, né, de geografias da comunicação, ele também passa a trazer uma grande contribuição teórica no campo empírico da área de geografia da mídia, né? Então, o Paul Adams, desde 2009, ele vem desenvolvendo uma série de estudos em que a base de pesquisa metodológica ela vem da geografia fenomenológica, que é uma base muito aí aproveitada, muito utilizada no campo da geografia cultural, né? Então, a geografia fenomenológica, enquanto uma epistemologia própria de investigação, tá, das dimensões individuais da experiência cotidiana, não é? Considera de uma forma importante a relação do indivíduo, dos sujeitos no meio, né? Estar no mundo, que abre o campo da vivência do espaço, né? Então, de forma que, para esse autor, né, o Paul Adams, para esse geógrafo, a fenomenologia, enquanto um campo, né, metodológico, ela permitiu, melhor dizendo, a direcionar o olhar investigativo do geógrafo, né, para os aspectos da experiência humana, né, relacionados aos lugares, com aportes para a etnografia, né, e também para a etnometodologia. Basta dizer que também outros autores de áreas afins, né, como por exemplo o Marshall McLuhan, que é da área de comunicação, o Anthony Giddens, né, que é um grande sociólogo e pensador da sociedade contemporânea, né, como também Marc Auger, que é um antropólogo, sociólogo, que estuda a relação de não lugares, etc. De alguma forma, esses teóricos passam a influenciar muito os autores, os geógrafos que vêm, vamos dizer, se debruçando pela perspectiva fenomenológica no estudo do campo das geografias da mídia, né? Em 2010, o Paul Adams ele publicou uma série de artigos, né, muito interessante e que traz um pouco, tá certo, as relações teóricas de espaço, lugar, mídia e comunicação, né, sob variados pontos de vista, né? E o ponto de partida para essa produção textual foi vamos dizer assim, um jornal eletrônico, um site, né, que surgiu em 2009, né, tá, denominado Ether, em inglês se escreve A-E-T-H-E-R, Ether, né, portanto, que acabou se tornando o quê? Um dos principais periódicos, né, ou seja, a principal revista de divulgação de publicações internacionais no âmbito da geografia da comunicação, né? Então, eles se transformam num periódico online, portanto, e muito conectado com geógrafos que, de alguma forma, estão em comunicação, ou são membros, são sócios, ou também estão em comunicação com geógrafos da Associação de Geógrafos Americanos. E ali, naquele momento, se criou, portanto, o eixo de investigação Communication Geography, ou Geografias da Comunicação. Isso é muito importante a gente entender, né? Porque nessa condição, o grande geógrafo Paul Adams ele consegue ser o quê? Uma espécie de lastro, né? De centro,
onde vão gravitar muitas pesquisas e também dos colegas geógrafos em torno dessa temática das geografias da comunicação, né? Segundo esse autor, né, o Paul Adams, as imagens de lugares têm sido estudadas sistematicamente por geógrafos desde a década de 70, de 1970. Mas esses mesmos geógrafos não costumavam se interessar pela pesquisa da própria mídia em si, como eu falava no início, né? Mas aos poucos esses estudos acerca dos processos de construção, né, das imagens, né, em relação aos lugares têm avançado, né, nessa área da comunicação, seja do ponto de vista das imagens ligadas à comunicação turística, seja as imagens ligadas ao valor informativo, como por exemplo no jornalismo, no filme documentário, né? Também as imagens que estão associadas a lugares no aspecto do valor publicitário, das agências de viagem, né, das agências de publicidade e propaganda, de forma que muitos desses temas de pesquisas vão estar ligados às imagens mediatizadas de lugares, né? O outro campo que nós destacávamos também é o campo das geografias e gêneros de representação. Então, gente, Paul Adams ele publicou, né, uma obra intitulada Geographies of Media and Communication, Geografias da Mídia e Comunicação, em 2009. E mais recentemente surge um outro livro desse mesmo autor, intitulado Communications, Media, Geography, Comunicações, Mídias e Geografias, de 2015. Então, são duas obras importantes porque são textos coletâneos que reúnem vários geógrafos em torno de temáticas variadas que têm como linha comum a investigação sobre as geografias e mídias. Então, o grupo de pesquisa, né, que eu falei há pouco, que é o ETHER, que resultou na publicação de uma revista eletrônica de mesmo nome, é fruto desses geógrafos aí em torno de Paul Adams que estão associados, né, na AAG, que é uma linha de comunicação, geografia da comunicação, dentro da Associação dos Geógrafos Norte-Americanos. Então, o campo conceitual desse grupo de estudos tem como eixo principal lugar, mídia e comunicação. Então, o espaço na mídia, a mídia no espaço, né? O espaço em mídia e a mídia no espaço são o quê? São tessituras e desdobramentos desse campo conceitual dos geógrafos. Então, nós vimos que o campo de estudo da geografia e mídia é um campo novo, sim, mas não por isso os geógrafos deixavam de utilizar as mídias. Pelo contrário, talvez os antropólogos utilizaram a produção de filmes muito antes do que os geógrafos utilizam hoje na produção de imagens fotográficas e de filme, e a produção de filmes. Mas é entender que esses produtos midiáticos são importantes para a investigação também, em função dos lugares, em função dos territórios, em função da organização do espaço, o poder que essas mídias exercem, né, no espaço, é uma preocupação recente. Então, nós podemos dizer que o estudo das geografias da mídia é uma preocupação mais recente no âmbito geográfico, da pesquisa geográfica, né? Mas, se nós formos tratar dos primórdios da ciência geográfica, lá no final do século XIX, né, na gênese da geografia moderna, nós poderíamos destacar dois geógrafos interessantes como pilares, vamos dizer assim, como pioneiros, talvez, no uso das mídias. Um foi o Friedrich Hatzel e o próprio Ewald Bunce. Eu esqueci de colocar aqui, nós poderíamos destacar também o Paul Vidal de Lablache, que fez muitas incursões e descrições de viagens, né? Ele que, de alguma forma, passou a adotar um gênero literário para a descrição de viagens. O próprio Friedrich Hatzel e o Ewald Bunce, eles já destacavam a ferramenta da fotografia como importante, não só os mapas, mas também as fotografias. Esse, portanto, é a página da revista eletrônica, né, ETHER, o jornal de geografia da mídia, né?
Portanto, aí que era coordenado por um grupo de geógrafos e que nós vimos que tem uma figura de destaque que é o Paul Adams. Essa revista, infelizmente, ela foi descontinuada, né? Mas até hoje, se você for na internet, você pode baixar os números, né? As edições que teve, eu acho que uns 7, 8 anos de produção. Bem, agora eu poderia aqui trazer algumas imagens de publicações, né, desses geógrafos. Aí, por exemplo, Ola Johansen, Thomas Bell, uma publicação dedicada ao som, à sociedade e à geografia da música popular. Então, a mídia musical, né, associado à produção também e à influência no meio. Esse livro aí é organizado pelo Chris Luckenbill, né, e o Stefan Zimmermann, né? É uma produção relativamente recente também, creio que de 2015, salvo me engano, intitulada A Geografia do Cinema, um mundo cinemático, né? Então traz também uma coletânea de textos de vários autores, geógrafos, sobre essa pesquisa da geografia em torno do cinema. Aí, por exemplo, um livro do Stuart Aitken, né, e o Liaison sobre o lugar, o poder, a situação e o poder do lugar, né, e o espetáculo, uma geografia do filme. É bem interessante também, uma coletânea de textos que traz um pouco da preocupação de como as grandes organizações, né, os grandes sistemas de mídia passam a influenciar no meio. Você também tem produções como uma cartografia cinemática, né? Aí do autor Tom Conley, que é bem interessante, é uma espécie de diálogo entre a base cartográfica enquanto mídia e o espaço, e o famoso livro do Paul Adams, o mais recente, não é? E que ele adota, não é? Que é exatamente o Geografias da Mídia e Comunicação. E se não bastasse, Geografias da Mídia, né, desse autor aí, sobre os jornais e as crises econômicas, né, portanto, trazendo mais uma possibilidade de estudos nessa área. E aí, gente, e no Brasil nós poderíamos perguntar como é que anda essa pesquisa. O que é que nós podemos dizer? Que no Brasil não há um campo consolidado ainda, né, de geografia da mídia. Há estudos dispersos, fragmentados em todo o país. Não é? Há alguns grupos de pesquisa, né, que se destacam, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, outros lá no sul do país. Nós temos na URCA o Grupo Imago. Né? São pesquisas isoladas, mas que alguns eventos de geografia cultural, de geografia e fenomenologia, vêm se agrupando, né? Encontros de representação do espaço, né? Esses geógrafos vêm se agrupando e divulgando resultados de suas pesquisas. Mas esse campo de geografia da mídia, da comunicação no Brasil, não é um campo ainda definido, consolidado. Né? Bem, é importante a gente dizer que o campo das geografias da mídia, ela exige o quê? Uma discussão multidisciplinar, né? Em que áreas afins dialogam. Por exemplo, a área da comunicação social, da própria sociologia, da geografia e dialogando também com as artes, né? Com a história, com a antropologia, com a própria psicologia social, né? Etc. E as abordagens que nessas ciências também são trabalhadas, elas passam também a serem tomadas como perspectivas metodológicas, né, para o tratamento das teorias e a aplicação nas investigações dos temas que estão sendo investigados. Então, a teoria crítica, enquanto uma base metodológica, que vem da escola de Frankfurt, é uma das grandes vertentes, né, perspectivas de abordagens no campo teórico-metodológico da área de geografia da mídia, como também a perspectiva fenomenológica, como nós já citamos, também a interpretativa hermenêutica e as próprias semiótica também, quanto uma análise metodológica que trabalha no campo de pesquisa, de compreensão ou de
de alguma forma de entendimento das relações dessas mídias com o meio social. E a grande área, né, no Brasil, que aglutina esse grande campo da geografia da comunicação, como eu dizia, a própria área da geografia cultural. Então eu deixo aí vocês com duas perguntinhas para vocês refletirem, não é? E aí ser uma forma também de motivar a leitura do texto, né, Geografias da Comunicação Contemporânea, da Sônia Lopes. Então são duas perguntas que a gente pode aqui trazer nessa conclusão dessa nossa aula complementar de revisão. Não é? É possível a leitura geográfica do mundo através das mídias? Se sim, como é que a gente pode fazer isso? Né? Como se dá a representação da mídia e qual é o seu papel na construção de espaço e identidade geográficos? É outra questão. Então reflitam sobre isso, sobre essas duas questões, e mais na frente, quando a gente for estar discutindo, a gente vai estar retomando essas ideias, né, tão importantes. Então, só lembrando que quando a gente pergunta se é possível a leitura geográfica do mundo através das mídias, que mídias são essas, né? É o rádio, a TV, o cinema, o vídeo, a fotografia, o jornal, livros, revistas, internet, etc, etc. São mídias, né, que permitem essa conexão das informações com o meio espacial, o meio geográfico. Então, ler o mundo geograficamente a partir das mídias é ler através dessas interfaces aí do rádio, da mediação da fotografia, do jornal, etc., como uma forma de perceber o mundo. Então, é possível essa leitura geográfica? Então, essa é a provocação que eu estou deixando aí para você. Então, é importante a gente entender desde o início, né, de reflexão desse campo teórico. O campo teórico nos permite, né, investigar o espaço a partir das mídias, que elas podem ser utilizadas tanto para opressão como também para libertação. Então, nós podemos dizer que, do ponto de vista político, as mídias podem ser um grande instrumento, né, de intervenção no espaço da sociedade. Então, por isso aí que nós dizemos que um engajamento crítico, né, com a mídia, para analisar a geografia nela contida, para compreender o conteúdo geográfico dentro dos conjuntos midiáticos, é importante e que nos favorece também o poder que ela possa ter como instrumento político. Então, o que há de geográfico no filme, o que há de geografia no cinema, né? Num programa de TV, ou numa matéria jornalística, ou num vídeo do YouTube, o que é que há de geografia, o que é que há de tema geográfico, o que é que há ali de informação e temática geográfica que a gente pode discutir, né, com os nossos alunos, que a gente pode discutir, portanto, para a compreensão da realidade social, espacial. Né? Então é isso, gente. Espero que a aula tenha ajudado a vocês compreenderem um pouquinho mais do texto. Dê uma leitura lá no texto da Sônia Lopes para revisão. E também que vocês possam fazer a atividade do resumo, ok? Então até lá e bons estudos!